E aí, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um conteúdo. Nada melhor do que fazer um trabalho espiritual sem interesses escusos. O que são interesses escusos? Interesses dinheiristas somente. Fama, poder, tudo de forma material, né? Egóica, interesses. Porque uma pessoa que se dedica, né, a fazer um trabalho espiritual como este aqui, ou simplesmente dar conselhos, impactar vidas, né? Melhorar a sua própria vida, com seus próprios conselhos, com as suas próprias ideias e compartilhar para o mundo, não pode ter interesses escusos. É claro que não vamos ser hipócritas. Neste mundo da tecnologia, o que você diz é monetizado. Mas se você se apegar, né, a interesses escusos somente, você vai pensar muito, né, em fazer um trabalho. Você vai pensar muito em dizer verdades, porque a verdade, ela machuca. E às vezes você não quer dizer alguma coisa, né, porque vai pesar no seu bolso, né? Por quê? Porque você tem interesses escusos na obra. Então, por isso que é importante você aniquilar esses interesses. Não estou dizendo para você não usufruir, não desfrutar, por exemplo, o dinheiro, né, que vem através das obras sociais, né, que você presta. Talvez você seja aí um coach, sei lá. Talvez você seja um cara aí que dá reflexões, né, que transforma vidas, né? E você recebe por isso. Eu não estou dizendo que você deve simplesmente fazer caridade, né, e dar tudo de graça. Não. Se você quiser realmente vender um curso, você vende. Se você não quiser, você não vende. Mas principalmente nesta obra espiritual, né, nesse nicho de espiritualidade, a ganância e a vaidade, né, é um peso que às vezes você não vai conseguir carregar. Então, em questões de espiritualidade, se espelhe em Chico Xavier, né? Que ele simplesmente fazia, né, pela caridade. Ou seja, ele psicografou em vários livros, né? Ele poderia ficar muito bem rico, né, milionário, mas ele não ficou. Ou seja, de uma certa forma, ele falou, né? E não se calou, né? Por interesses escusos. É claro também que tem quebras de paradigmas, né? Porque, né, cara, nesta era de marketing digital, de ganhar dinheiro, e em relação às religiões, o que as religiões, né, sempre, né, nos disseram, né? Ah, o dinheiro é errado, mas sempre ali você tinha que dar o dízimo, né? Ou seja, de uma certa forma também tem uma energia aí embutida, né, de que os ricos, né, são gananciosos, que o dinheiro em si é o problema. Não, o dinheiro não é o problema. São as pessoas, né, que são o problema de fato. Então, é por isso que cara, eu resolvi, né, simplesmente fazer de graça, né, criar um canal, né. Claro que se eu tiver uma oportunidade, né, de ganhar dinheiro, é claro que eu vou ganhar. Mas este não é o meu foco, né? Se você quiser ficar rico, se você quiser ficar, cara, se você quiser ir, sei lá, construir um império, faça isso em outras áreas, né? Porque as verdades, elas precisam ser ditas, mesmo que, sei lá, você aí, né, receba, né, várias magias negras, né, em relação ao que você diz, ou seja, sentimentos, né, pessoas que te traem, né, ou seja, muitas coisas podem acontecer porque você diz verdades, mesmo que essas verdades sejam pensadas, né, raciocinadas, né. Então é por isso que é importante você não ter interesses escusos, você não ter esse objetivo claro, né, de você fazer uma obra, né, e aí você colocar como aquilo como uma renda principal, né, de forma de você se sustentar com isso, né, de você ganhar dinheiro, ficar famoso, né. Então, é por isso que é importante, nesse nicho de espiritualidade, você dizer verdades. Por quê? Porque se você não diz as verdades que são necessárias, se você fica aí sempre com interesses, né? Ou seja, com relações, né, de interesses, relações públicas, você não vai fazer com eficácia. Eu não estou dizendo para você ser aí um cara, sei lá, que não tem estratégias, né, ao que você diz. Mas é inevitável, quando você tem interesses escusos, fica difícil, né? Você sempre vai ficar pensando, né, nossa, eu vou fazer isso aqui, né?
Isso aqui vai pesar no meu bolso, né? Eu não estou dizendo para você não vender algum curso, né? Se você vender, beleza, vende. Mas saiba que as verdades, elas não, cara, elas não podem parar, sabe? Você tem que entregar sempre a verdade ali. Você já tem medo de um curso que você vende? Mesmo que essas verdades sejam doloridas, você tem que estar sempre com a verdade em dia. Por mais, cara, por mais que as pessoas te traem, cara, por mais que envolva emoções, por mais que essas verdades sejam difíceis de ser aceitas pelas pessoas, e elas não vão te compreender nesta vida, talvez na próxima vida, e elas ficam com uma raiva imensa, né? Porque você mostrou um espelho na face delas, e elas não estavam enxergando. Então, cara, em questões aqui, né, de espiritualidade, o meu conselho para você é que você faça pela caridade, né? E se você receber algum dinheiro, né, em troca disso, beleza, usufrua. Mas não tenha interesses como principal, ou seja, não coloque isso como um pilar, né, para você, né, moldar a sua realidade, né, financeira no caso. Para você nunca depender, né, de um trabalho espiritual, né, de você sempre, cara, entregar verdades na lata, né, para a mudança, porque é necessário. Quantas pessoas aí que eu conheço, né, que despertaram, né, da Matrix, né, que ela, sei lá, em qualquer área, seja até mesmo o desenvolvimento pessoal, né, que é muito comum, né, ter a prestação de serviço, de coach, etc. Muitos começaram, né, a fazer um trabalho bom, né, mas se perderam na porra do caminho. Ou seja, eles ficaram muito apegados a dinheiristas, né? Eles ficaram muito apegados à materialidade, né? Ou seja, cara, o que acontece quando você fica apegado a isso? Você não diz verdade, se você não diz, sabe? Você acaba também, né, parando de evoluir. Por exemplo, o desenvolvimento pessoal se estende em todas as áreas. Sedução, relacionamento, espiritualidade, né, negócios. E muitas pessoas, a maioria, para na área do dinheiro, né? Ou seja, se apega demais a isso, né? E aí acaba simplesmente deixando de fazer um belo trabalho de dizer, né? Por quê? Porque se apegou, né? Aquilo ali, aquele nicho específico, né? Enfim, ficou muito materialista. Então é por isso que é importante você não depender disso, você não tem interesses escusos. Trabalho espiritual aqui que eu falo, obra espiritual, não está ligado somente à espiritualidade, mas em qualquer nicho, né? Porque tudo é espiritual, sabe? É por isso que até mesmo, cara, as profissões que você escolhe aí, você deve, né, ter pelo menos um pingo de amor, né? Gostar, né, do que você faz. Porque se você até mesmo, né, faz aí uma profissão, você quer seguir uma carreira e você não tem pelo menos um pingo de paixão, de amor e só pensa em termos dinheirista, provavelmente você vai fazer um trabalho porco, né? Ou você vai se esforçar demais, né, para que aquele trabalho seja executado. Por quê? Porque você não tem nem uma paixão assim, cara, é pelo menos um básico ali, tipo de gostar mesmo do seu trabalho, né? Então, por isso que é importante você sempre, né, não ter interesses escusos, né? Você não ficar fixado, né, na materialidade. Você viver, né, as experiências materiais, mas sempre, né, com a espiritualidade em dia. E espiritualidade em dia é você sempre estar dizendo, né, o que é preciso ser dito, tendo ações que são precisas, porque mesmo que as pessoas não entendam, te chamam de louco, né? Pessoas que você convive, sei lá, e elas não querem evoluir, né? Elas não querem evoluir naquele aspecto, né? E aí você diz alguma coisa, e aí elas se revoltam. Mas é para o próprio bem delas, né? Enfim, entenda que a espiritualidade é um processo de evolução. E se nós, né, parar e simplesmente ficar com relações públicas, né, pisando em ovos, nós nunca vamos, né, fazer uma evolução, né? Cara, nós nunca vamos, né, transformar as nossas próprias vidas e nem a vida das pessoas, né? E você não precisa criar um canal no YouTube, você não precisa aí, sei lá, criar não sei, se expor na internet. Apenas, né, viva a espiritualidade no dia a dia, né? Sempre ali, né, dizendo, né, as verdades que são assim cruciais. Aí você vai me dizer, nossa,
Então, esses interesses escusos, né? Eu nunca vou ter, né? Eu não vou dizer que você agora, né? Com esses coisas que eu estou passando aqui, você não vai ser tentado, né? Em ter interesses escusos, em simplesmente ficar pelo ego, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. E às vezes você é tentado, né, em fazer alguma coisa, né, para ter um benefício, ou seja, você é influenciado, né, pelos pensamentos. Então é por isso que nós estamos aqui neste planeta Terra para evoluir, né? E essa evolução, ela sempre tem que estar, né, em direção à verdade, né? Mesmo que você aí, sei lá, continuou, né, um trabalho lindo, né? E aí você, sei lá, se voltou para a Matrix, né? E aí você é um hipócrita, você simplesmente prega e você age de forma totalmente assim que as pessoas, que os seus próprios seguidores, né, olham para você e falam: caralho, esse cara se perdeu. Não importa, você pode se voltar para a realidade, para as verdades. Porque, cara, mesmo que, sei lá, um trabalho espiritual ele seja assim enfraquecido, né, por causa que o médium, né, ou um palestrante, né, ele simplesmente se perdeu no caminho, no plano espiritual ele ainda continua evoluindo, ele pode simplesmente fazer, né, um trabalho espiritual com os encarnados. Como assim? Por exemplo, um médium, né, que se perde aqui, não significa que ele vai assim ser condenado, né, para o inferno, para o umbral, para a vida toda. Não. Ele tem bagagem, ele tem a jornada dele. Então, o que vai acontecer provavelmente? Cara, o outro lado, o espiritual, ele vai ser assim contratado, né, para executar, né, a obra dele. Se for um médium, ele vai canalizar, né, com espíritos aqui, né, encarnados para continuar a obra dele. Você me entende? Então, não fique achando que o mundo espiritual é somente ficar falando de espiritualidade. Não. Quando você, né, tem uma paixão, quando você tem um amor pela verdade, né, em qualquer área que você atua, no plano espiritual você pode executar essa sua profissão. Vamos supor que você seja um engenheiro, né? E você assim executa com tanta paixão, né, que você gosta realmente. Você entrega lá, né, o seu máximo ali, você quer criar inovações e etc. Você, quando desencarnar, você pode ter a oportunidade de aprender muito mais, né, sobre engenharia no plano espiritual, técnicas avançadas, e você pode irradiar os seus próprios pensamentos em engenheiros encarnados aqui, para eles prestarem um belo serviço. Ou seja, às vezes você trabalha muito mais no lado espiritual, né, do que aqui no lado material. Então é por isso que é importante, cara, em qualquer área, né, que você executar aí, né, o seu propósito, né, que você sempre preze pela verdade, né? Porque quando você desencarnar, o que você gosta de fazer, a sua profissão, sei lá, você vai poder fazer isso, sabe? E você vai poder estudar mais, né? Porque sempre tem alguma coisa a mais para você aprender, sabe? E vai ser uma grande honra você poder, né, canalizar, né, com espíritos aqui encarnados, com pessoas, né, para a construção de novas ideias, né? Enfim, é somente um exemplo. Então eu vou ficando por aqui. E até os próximos conteúdos. Não se esqueça, deixa um like e se inscreva, né? Para cada vez mais você fortalecer esse trabalho aqui e você ficar por dentro aqui desses conhecimentos que são de extrema importância para todos nós evoluirmos. Até mais.